Será amanhã. A irmã Eunice, todos conhecem a irmã Eunice aqui? Conhece, né? Vamos ficar de pé, vamos orar aqui por ela. Convidar aqui o presidente Arnaldo, fazer uma intercessão para a irmã Eunice, para que tudo vá bem na vida dela. Eu creio e nós cremos no poder de Cristo e através da oração, Deus pode fazer um milagre na vida dela. A paz do Senhor para os irmãos. Vamos estar orando ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, ao entrar na tua presença, ó Pai, eu lhe peço perdão, eu lhe peço, Deus, a tua graça e a tua bênção, Pai, nesta noite, em favor da tua filha, ó Deus, que amanhã, ó Pai, vai passar pela mão do médico, mas que o Senhor vai na frente, trazendo, ó Pai, saúde, que a cirurgia, Pai, vem correr sucesso com a mão do Senhor, e o nome do Senhor seja glorificado. Ó Deus, abençoa a tua serva, irmã Eunice, papai, cai por terra toda enfermidade, ó Deus, mesmo que ela tenha que passar por vistorio, mas que o Senhor esteja ali, usando aqueles médicos, ó Deus, na mão do Senhor, e eu lhe peço, ó Deus, vai na frente, prepara tudo, Rabandagaçúbia, e dá vitória. Eu ordeno, Pai, saúde na vida da tua serva. Cai por terra esse demônio de enfermidade e de câncer. Cai por terra em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém, irmãos? Daqui já os avisos para passar para o pastor Júnior, já se ministrar a palavra do Senhor. Amanhã, quarta-feira, tem tarde da bênção, às 14h30. Quinta-feira, culto, libertação e vitória, com o tema Uma Porta Aberta Diante de Mim. Já é sexta, quinta-feira, está sendo uma bênção. E também, irmão, já que lembrar que sexta-feira, nossa oração de 24 horas, tá bom? Já adiantar aqui o aviso, para quem estiver aqui, que está na lista, não quebrar a sequência da campanha de oração de 24 horas, tá ok? E também orar para o nosso pastor que vai viajar ainda nessa madrugada, para que tudo vá bem, Deus corta os laços do inimigo e que Deus venha abençoar, como sempre tem abençoado o Projeto Pão para o Sertão. Discipulado está liberado, pastor Júnior, com toda a liberdade. Já passo para o pastor Júnior. Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor. Glorifico a Deus por esta oportunidade. Louvo a Deus pela vida dos irmãos da igreja. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor. Ele está na cidade. E ele, no final do culto, ele tem uma palavra para os irmãos. Ele vai ter uma palavrinha aqui com os irmãos no final do culto, tá certo? Amém? Glória a Deus. Bendito o nome do Senhor. Meus amados, abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis capítulo 1, versículo muito conhecido. Glória a Deus. Versículo bastante conhecido. Glória a Deus. Versículo de número 26. Gênesis capítulo de número 1, versículo 26, diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente,
e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento, e todo animal da terra, e toda ave do céu, e a todo réptil da terra em que a alma vivente, toda a erva verde lhe será por mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, o dia sexto. Amém. Podeis assentar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus amados, estamos diante da palavra do Senhor, palavra bastante conhecida da igreja. Glória a Deus. Pedi ao sonoplasta que dá uma aumentada no microfone, na garganta também. Glória a Deus. Texto bastante conhecido. Quero falar com os irmãos nesta noite a respeito de algo simples, porém confirmando a fé, o entendimento daqueles que servem a Deus com alegria. Quero falar nessa noite sobre um excelente projeto. Olhando para esse texto, às vezes nós achamos algo bem natural. A pessoa às vezes acha bem natural essas expressões desse texto da palavra do Senhor. Principalmente o versículo 26 que nós lemos, disse: e disse Deus: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Meus amados, algo extraordinário, Deus, depois de haver criado todas as coisas, Ele no sexto dia vai formar o homem, o ser humano, a coroa da criação. E nós sabemos que, de acordo com a palavra, Deus, Ele justamente faz como se fosse uma reunião aqui, pois Ele disse façamos, o texto aqui está façamos, está no plural, façamos. Nós sabemos que tudo que Deus fez, Deus primeiro Ele fez um projeto. Esse projeto foi elaborado e depois em um tempo executado. E Deus está, pelo texto das Escrituras Sagradas, está executando o seu projeto que anteriormente, o conselho da sua vontade, a sabedoria, pois Ele disse, o texto diz que Ele é o Pai, né? Ele foi quem instruiu a sabedoria. Antes, Deus elabora esse projeto e em um tempo, no conselho da sua vontade, Ele a executa, a criação. No tempo da eternidade, porque a eternidade pertence a Ele, Ele foi quem criou a eternidade. Em um tempo dessa eternidade, Deus realiza ou concretiza ou elabora o seu projeto, ou põe em execução o seu projeto, que lá na eternidade, em um tempo que nós não sabemos, não conhecemos, Deus, pela sua infinita sabedoria e bondade, a sua misericórdia, o seu amor, os seus atributos, levou-o a criar, projetar algo. E a criação, a doutrina da criação, uma das doutrinas extraordinárias da Bíblia Sagrada, a doutrina da criação. É bem verdade que nós vivemos um tempo em que as pessoas parece que creem mais nas questões científicas, que na verdade tenta desconstruir a verdade bíblica, porque a verdadeira ciência confirma a verdade bíblica. Louvado o nome do Senhor. Então, nós observamos que Deus, nesse tempo da eternidade, do conselho da sua vontade, resolve criar, formar, fazer, executar o seu projeto. E esse projeto que é o ser humano, do qual nós somos descendentes, pois se você for ler Mateus capítulo de número 1, vai dizer que Adão descende de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Na genealogia começa de José e vai retrocedendo a genealogia e vai a Abraão, Noé, e vai indo 7 anos e até chegar a Adão, e diz: e Adão
de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado o nome de Jesus. Nós sabemos que a criação, a formação do ser humano foi um projeto que nasceu de Deus. Veio de Deus. Louvado o nome do Senhor. E é algo extraordinário. E eu quero nesta noite falar com os irmãos um pouquinho sobre esse excelente projeto que Deus cria, não para nos envaidecer, mas para nos colocar em consonância com essa criação, com aquilo que foi determinado nesta criação, nessa formação. E nós sabemos que as Escrituras Sagradas, do Gênesis ao Apocalipse, manifesta os projetos de Deus, os planos de Deus, com toda a sua criação. Nós sabemos que o texto vai dizer que Deus criou para a sua glória, para o seu louvor. Todas as coisas foram criadas, e o texto aqui vai dizer, no final que nós lemos o versículo de número 31, diz o texto: e viu Deus que era muito bom. Louvado o nome do Senhor. A palavra bom na Bíblia aqui, em muitas passagens, significa completo. Louvado o nome do Senhor. Bom, o versículo do Salmo 37, verso 23, diz assim que os passos de um homem bom é confirmado pelo Senhor. Um homem bom ali é uma pessoa de caráter correto, de uma vida correta, de uma vida íntegra, de acordo com os planos e os projetos de Deus que fora criado. Deus fez tudo certo. Deus não fez nada errado, não fez nada complicado. Deus não fez nada faltando. Deus não fez nada sobrando. Deus não fez nada sem, vamos dizer assim, aleatoriamente. Não, Deus fez tudo para um propósito. Deus criou tudo com propósito. Deus criou tudo com finalidade. E o ser humano, eu quero falar nesta noite sobre propósito, missão e bênção deste ser criado. Louvado o nome de Jesus. Glória a Deus. Primeiro Adão, ele foi criado por Deus, o primeiro homem, Adão. O capítulo de número 2, o versículo de número 15, vai dizer como Deus forma este homem. Capítulo de número 2, versículo de número 15, diz assim: e tomou o Senhor Deus, ou melhor, é o capítulo de número 2, versículo de número 7, como Deus formou, e diz assim, capítulo 2, verso 7, perdão aí, capítulo 2, verso 7 de Gênesis: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. O texto vai dizer que Deus formou. No texto, no versículo 27, e criou Deus o homem. Criar aqui é elaborar o projeto. O texto aqui vai dizer que Deus formou, versículo, capítulo 2, verso 7, diz que Deus forma. Deus faz um projeto, Ele cria algo, e depois Ele diz, agora eu vou executar. Eu vou trazer a existência. Louvado o nome de Jesus. E o versículo 7 do capítulo 2, que diz que o Senhor Deus agora está formando, está dando moldes a esta criação, a este projeto que estava na eternidade, que agora, depois de criar todas as coisas, Ele finaliza com esta criação. Ele finaliza com esse projeto para justamente colocar a coroa desta criação. Aleluia. O texto vai dizer que tudo era muito bom, e viu Deus que era bom. Quando Deus cria o homem, Deus viu que era bom. Deus viu que tudo era maravilhoso. Por quê? Porque o que Deus faz é bom. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Adão aqui, na verdade, por que que Deus cria Adão? Ele diz, façamos conforme a nossa imagem,
façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Por que que Deus faz isso? Porque Deus agora quer colocar um representante de forma direta sobre esta criação. E este representante direto na criação, ele vai exercer papéis extraordinários, que exatamente glorifica a Deus, enaltece a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sempre digo, Deus criou o homem completo ou perfeito? Aliás, eu pergunto, né? Deus criou o homem completo ou criou perfeito? Deus criou o homem completo. E deu todas as circunstâncias, deu tudo para ele ser perfeito. Porque Deus coloca neste ser humano direito de raciocínio, inteligência. Coloca neste ser atributos comunicáveis. Adão, o primeiro homem criado por Deus, ele tem de forma completa os atributos comunicáveis de Deus. O que são os atributos comunicáveis de Deus? Vamos lá. O que são os atributos comunicáveis de Deus? Justiça. O que mais? Bondade. Vamos lá. Retidão. Amor. Fidelidade. Obediência. Todos esses atributos são aquilo que existe em Deus de forma plena, de forma excelente, transcendente, mas que Deus, Ele colocou isto também no ser humano, ou à disposição do ser humano, do homem, da criação. Agora existem os atributos incomunicáveis, quer dizer, atributos que só Deus tem. Deus não deu para ninguém e nem vai dar. Onipotência, onisciência, onipresença, transcendência, imanência, aí vai. Vários atributos que são incomunicáveis, que não existem no ser humano. Mas existem os atributos comunicáveis. Deus, quando cria o ser humano, cria Adão, forma Adão, sopra o fôlego de vida. Ali Deus está dando a existência. Veio de Deus esta essência. Deus estava colocando no homem uma partícula dele. Louvado seja o nome do Senhor. Deus estava colocando no homem aquilo que era necessário para ele se tornar perfeito, ou caminhar para uma perfeição extraordinária. Bendito o nome de Jesus. Por que ele não era perfeito? Porque Deus cria-o com livre arbítrio, direito de escolha. Glória a Deus. Louvado o nome do Senhor. Daqui a pouco você vai entender. Adão, ele foi criado, colocado ali para reger. Nós lemos o texto, Deus diz que era para ele dominar. Ele ia dominar sobre toda a criação. Deus dá a ele esse poder, esta autoridade. Deus dá a ele esta façanha, vamos dizer assim, que não deu a nenhuma das outras criaturas. Louvado o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Porém, criado por Deus, todas as outras coisas glorificam a Deus. Lá no livro de Apocalipse diz que os seres inanimados glorificam a Deus, exaltam a Deus. A criação, diz o Salmo 19, que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração ao outro dia, uma noite faz declaração a outra noite. Sem voz e sem fala se ouvem as suas vozes. Glória a Deus.
mais interessante, mas o que há de excelente, o que há de tão importante nesse projeto aqui? O projeto da criação é extraordinário. Você começa a olhar para as estrelas. Se você ficar em um lugar escuro, de forma que você possa, quem sabe, deitar, e você fitar os seus olhos numa noite bem limpinha, o espaço, você começar a ver as estrelas, é algo tão extraordinário. Algo começa a vir na sua mente, e você começa a perceber que existe um ser extraordinário que projetou tudo isso. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Disse Jesus, falando para os discípulos, lá em Mateus capítulo 6, se não me falha a memória, dizendo sobre a solicitude da vida: não vos preocupeis com o dia de amanhã. Aí ele vai falar sobre os lírios do campo, vai falar sobre as flores, e ele disse: olha, eu digo para vocês que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza e esplendor, se vestiu como qualquer um deles. Hoje o lírio cresce, floresce, de repente amanhã ele seca-se, é colhido e leva-se para o forno, queima-se. Ele disse: e não valeis mais vós do que todos eles. Vai falar também das aves, dos passarinhos. Que ser excelente é esse? Que excelente projeto é esse? Você já parou para pensar o projeto que é você? O projeto que somos nós? É bem verdade que nós vamos ver: pastor, mas nós estamos distantes, porque Adão, ele desobedeceu e levou a raça humana para um lugar terrível, e nós escolhemos consequências terríveis por causa dessa desobediência. Concordo com você. Mas nós temos também diante de nós, por causa do segundo Adão, nós temos também diante de nós a mesma responsabilidade de Adão, porém com algumas dificuldades que não era para ter. Mas Deus prometeu estar conosco todos os dias, prometeu nos ajudar. Você vai prestar atenção no decorrer da ministração que, na verdade, um projeto, ou esse projeto excelente, está pronto, e que se a sua vida e a minha vida não der certo, a culpa é nossa. Aleluia. Se a minha vida não está dando certo, as coisas para mim não vão bem, não é por causa de Deus, não é por causa de Adão também, não é por causa do vizinho, não é por causa daquele: mas eu não estou bem porque fulano de tal está me caluniando, fulano de tal desnoba de mim, por isso que eu não estou bem. Não, isso não pode de forma nenhuma atingir você, se você verdadeiramente entender que projeto é você. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Vamos aqui, Deus forma, 2 verso 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e assoprou nos seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Está elaborado um projeto. Deus forma ali do pó da terra. Interessante. Você sabe o que é o pó da terra? Não é qualquer terra. Louvado o nome do Senhor. Deus é maravilhoso demais. Você já viu quando chove e forma aquelas poças d'água e ela seca? Quando ela seca, você já viu um barro vermelho, liguento, escorreguento que fica ali? Aquilo lá é o pó da terra, que a água conseguiu ajuntar, fez ali, ele se ajuntou ali em partículas misturado com água, e depois ele ficou, vai secando a água e vai ficando ali só o pó, aquela nata. Daí algumas traduções, algumas explicações para o nome de Adão
vermelho. É uma das mesmas palavras para Edom, Adão, Edom, da mesma raiz, vermelho. Só observe que Deus formou o ser humano, não foi de uma areia. Por que Deus não formou daquela areia branquinha lá da praia? Quem sabe não formou daquele barro, né? Daquele terreno que produz, aquela terra parece pó de café, que produz sem pôr nenhum tipo de adubo, produz de uma forma extraordinária. Por que Deus forma do pó? Pastor, mas na época não chovia. O que é para Deus separar o pó da terra e da areia? Para Deus é algo difícil? Não. Deus pega da terra formada, Ele separa o pó para fazer. Glória a Deus. E diz o texto do Salmo 103: assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, e Ele lembra-se de nós, Ele lembra de que somos pó. Deus sabe de onde você veio, Deus sabe a matéria que te formou, Deus conhece tudo, não existe nada escondido de Deus. Se Ele separou o pó da terra para formar Adão, e de Adão nós existimos, o que é esse problema que você está enfrentando para Deus? O que é essa dificuldade para o Deus que você serve? Ou então você está diminuindo o Deus que você serve? Louvado o nome do Senhor. Quem era Adão? Adão era o representante legal. O representante legal, a autoridade estabelecida por Deus sobre um projeto criativo formado de uma forma excelente. Apesar de que a Bíblia diz que nós, o ser humano, fomos formados menor do que os anjos, porém Deus fez este ser humano de forma extraordinária. Glória a Deus. Adão é o representante legal de Deus, mas representante em quê? Adão vai representar o quê? Adão precisa observar o quê? Adão precisa estar atento a quê? Existem alguns detalhes que a Bíblia dá de forma bem explícita no texto, mas outras não, às vezes um pouco, vamos dizer assim, um pouco nas entrelinhas. Mas Deus colocou algo extraordinário para que nós pudéssemos observar, para vivermos uma vida que agrade a Deus. Adão, por um tempo, ele agradou a Deus. Adão, ele desagrada a Deus quando ele toma as suas próprias decisões. Aliás, Adão, ele começa a declinar-se quando ele projeta em sua mente exatamente a seguir as suas ideias. E o texto vai dizer que, de certa forma, o que Adão fez não foi simplesmente uma desobediênciazinha, não. Mas desobedeceu. Comeu. Deus disse: não coma dessa árvore aqui. Ele foi lá e comeu. Que problema tem? Qual que era o problema? A questão é muito mais intensa do que se possa imaginar. Por quê? Porque na verdade, quando Adão resolve fazer o que Deus diz não é para fazer, e o que Deus diz é para fazer, ele começa a achar que não deve fazer, automaticamente surge um problema terrível. E a Bíblia vai dizer que esse problema é chamado de rebelião. Você sabia que toda desobediência é rebelião?
principalmente a respeito dos preceitos de Deus, qualquer desobediência aos preceitos do Senhor, dos textos que estão determinados para mim e para você, para nós, esquece de Adão por um momento, lembra de você. Qualquer desobediência, não, mas eu vou fazer assim. Está dito para fazer assim, mas eu acho melhor assim, porque isso me faz bem. Opa! Aí está um problema seríssimo. O quê? Começo de uma rebelião. O profeta Samuel diz para Saul: Saul, Deus tem mais prazer em que se obedeça a sua palavra do que você pensar em oferecer carneiros gordos, ovelhas gordas. E aqui eu vou abrir um parêntese. Tem pessoa que acha que não cumprindo preceitos e ordens, ele compra a Deus com ofertas gordas, com jejuns, com penitências. E esta é o que a palavra diz: obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que oferecer carneiros, do que ofertar. Tem pessoa que não obedece o que Deus manda, o que a palavra manda, depois quer comprar a Deus com ofertas volumosas, com, quem sabe, uma campanha. Deixa eu dizer para você, isso não compra Deus. Isso não move Deus. Oferta não move Deus. Se estiver, pior ainda, se estiver de acordo, ou melhor, se estiver tentando se escapar e se esquivar de algo que deveria ter obedecido, pior ainda. Não estou falando aqui que você não deve ofertar. Você deve ofertar, porque isto é bíblico, é mandamento. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Ofertar é em todas as áreas de forma grata a Deus, porque oferta, ela é gratidão. Você sabia que oferta é gratidão? Não tem nada a ver com obediência a preceito. Não misture as coisas. Aí exatamente, tem pessoa que não obedece, mas quer fazer algo para tentar comprar, para ver se Deus deixa passar. Mas Deus não deixa passar. Para você ver, Saul perdeu o reinado por causa disso. Bendito seja o nome do Senhor. Adão foi estabelecido por Deus, foi criado por Deus excelente, um projeto extraordinário, imagem e semelhança. O que é que este homem, esse ser humano excelente deveria fazer? Primeiro, tudo o que ele deveria fazer remetia a Deus. Tudo que este ser humano, ou que este ser criado por Deus fizesse, primeiro deveria glorificar, exaltar ao seu Criador. Louvado o nome de Jesus. Adão é o representante legal. Ele é a autoridade que foi estabelecida por Deus para o domínio que fora estabelecido por Deus na sua criação. Ele é a autoridade.
e uma autoridade, foi delegada a essa autoridade o quê? Poderes. Foi delegada essa autoridade. A autoridade, ela desfruta de coisas extraordinárias. Uma autoridade estabelecida, ela desfruta de coisas que outros não desfrutam. E o homem, o ser humano, desfrutava de algo que nenhuma criação, nenhum animal, nenhuma planta ia desfrutar. Ele deveria desfrutar, ele ia desfrutar, que é a essência do seu Criador, que é manifestar os atributos desta divindade, deste ser criador, criativo, que agora estabelece um plano e coloca um regente. Mas esse regente primeiro deve representá-lo através dos seus atributos. Louvado o nome do Senhor. Deus cria o ser humano com propósito. Qual era o propósito de Deus em criar Adão? Glorificar, honrar, louvar, adorar, bendizer, exaltar, magnificar o Criador. Mas agora, quando era que Adão ia fazer isto? Quando Adão obedecesse totalmente a Deus, fosse fiel em todos os preceitos, louvado o nome do Senhor, exatamente ele ia representar aquele que o enviou, porque na verdade Deus ali era Adão era um representante legal, estabelecido, com autoridade, com poder. E essa autoridade, ela tem essência, ela tem atributos. Adão tinha na sua mente plena o poder de decisão das coisas, conhecimento das coisas. Por exemplo, quando Deus disse para Adão, olha aí, capítulo de número 2, versículo de número 16 e 17, olha aí. E ordenou o Senhor Deus, e o que? Deus deu uma ordem. Deus deu uma ordem. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deixa eu perguntar aos irmãos, o que é que Adão não sabia desse versículo, dessa ordem de Deus? O que é que ele não sabia? Ou ele sabia de tudo que Deus disse aqui? Adão conhecia as plantas? Todas elas? Conhecia o nome? Conhecia? Conhecia, porque diz o texto que ele deu o nome em tudo que ele chamou. Isso foi? Está no texto, voltando aqui um pouco. Adão, ele tinha 100% da sua mente. Ele olhava para a planta e já sabia. Ele sabia a botânica, na verdade, qual a ciência que estuda as plantas? É botânica mesmo? Ele olhava para a árvore e sabia tudo sobre ela. Sabia para que servia, sabia tudo. Porque estava nele a autoridade de Deus e o conhecimento para entender as coisas. Ele conhecia, porque Deus diz: de todas as árvores comerás livremente. Não está aqui no texto? Mas da árvore da ciência do bem, Deus mostrou para ele: olha, você vem cá que eu vou te mostrar onde é que está a árvore. Ele sabia que árvore era? Sabia sim ou não? Sabia, não sabia?
Agora Deus diz: porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deixa eu perguntar, Adão sabia o que era morte? Sabia ou não sabia? Professor da escola aí, Antônio Carlos. Sabia ou não sabia? Ele sabia, porque Deus disse: no dia que dela comer, certamente morrerás. Então ele sabia a respeito da morte. Só não tinha desfrutado, vamos dizer assim, desse mal. Mas ele sabia que existia, porque Deus disse: no dia que você comer dela, você morre. Ele sabia que existia a morte, ele sabia o que era a morte. Mas como que ele sabia? Porque Deus, quando cria o homem, aqui Deus coloca os atributos nele, Deus mostra o que é certo e o que é errado. Adão sabe na sua mente o que é certo e o que é errado, ele conhece as coisas. Glória a Deus. Do mesmo jeito, você sabe que existe morte, sim ou não? Você sabe que existe a morte? Você sabe, não sabe? Ou você sabe que não existe morte? Existe, não existe? Mas você, graças a Deus, está aí. Amém? Mas você sabe que existe, sim ou não? Adão sabia que existia. Mas a questão é, este homem com esse poder extraordinário, essa mente extraordinária, resolve andar pelos seus caminhos. Decisão dele. Aí você pode dizer: ah, se fosse eu. Vou dizer para você, diante de nós está a mesma responsabilidade. A mesma responsabilidade está diante de mim e de você. Em Jesus, Deus conquistou para nós este conhecimento. Paulo vai escrever aos irmãos de Corinto, vai dizer assim: quem compreendeu a mente de Deus? Quem compreendeu o intento do Senhor? Quem ensinou a ele para depois ele fazer? Quem? Ninguém, jamais. Deus, ele é o Senhor por excelência. Nunca existiu ninguém, ou Deus nenhum se formou antes dele, nem depois dele haverá. Mas ele vai dizer que aquele que tem o Espírito de Deus, ele discerne bem algumas coisas. Algumas coisas. Uai, todas? Então por que coisas simples da vida nós não discernimos? Porque chega uma tribulação, algo lá na tua casa, e você não sabe de onde veio, o que é, você não entende. Você murmura: Deus, por quê, Deus? Duas coisas: ou nós estamos se fazendo que não entendemos, estamos dando desculpa, estamos igual a Adão, ou então não temos o Espírito de Deus. Ou então o Espírito de Deus não está em nós. Isso é muito sério. Olhando para Adão, observa a vida de Adão, a excelência que ele foi criado. Mas observo também a excelência que em Cristo nós alcançamos. O texto vai dizer que Paulo escrevendo diz que nós discernimos todas as coisas, mas é para quem tem
o Espírito de Deus e anda guiado por Ele. Porque tem pessoa que não recebe graça de Deus momentos. Tem pessoa que de repente num culto avivado, ele recebe a graça do Espírito, mas de repente as atitudes deles faz o Espírito Santo sair, embora. E novamente no outro culto, quem sabe um momento, ele está na porta, batendo para entrar. De repente a pessoa no outro culto se arrepende, se converte de novo, novamente, de repente, e pede misericórdia. Aí a misericórdia de Deus alcança ele, o Espírito Santo de novo na vida dele. Mas de repente ele vai embora, as atitudes expulsam o Espírito Santo para fora de novo. Uma vida desta maneira nunca vai conseguir discernir as coisas da vida. É o cristão pica-pau. Uma hora está quase desistindo de tudo, outra hora parece que está quase entrando no céu. Deus quer que nós tenhamos uma vida ascendente. O texto de Isaías 40 diz: os que confiam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovarão as suas. E faz o quê? Subirão. Aleluia. Bendito o nome do Senhor. Ele caminha e não se cansa, né? Ele anda, não se fatiga, não fica cansado, não fica exausto. Por quê? Porque ele caminha na força de Deus. É Deus que o leva. Por quê? Porque é Deus que domina a sua vida. Mesmo ele tendo conhecimento, um poder de decisão, diz: eu posso fazer da minha vida o que eu quiser, mas eu prefiro não fazer, porque eu posso errar. Então eu vou preferir fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Ah, mas obedecer é difícil. Não, mas é difícil obedecer porque não pode isso, não pode aquilo, não deve isso, não deve aquilo. Mas obedecer é melhor. Diz uma frase que o preço da desobediência sempre é mais caro do que o preço da obediência. Aí não quer obedecer porque a gente acha caro, acha que é difícil demais. Aí resolve desobedecer. Lá na frente, na vida de desobediência, nós vamos perceber que o preço que nós estamos pagando pela desobediência é milhares de vezes mais caro do que se eu tivesse obedecido. Aí o que acontece muitas vezes? A gente, em vez de parar, retroceder, se humilhar e pegar o caminho reto novamente, a gente faz o que? A gente quer pegar um atalho. Lembra de Sansão? Sansão foi brincando com as coisas, foi brincando. Mas lá no texto do Nazireu, no livro, se não me falha a memória, de Levítico, dizia que se o Nazireu, ele errasse no seu nazirado, se ele errasse de repente e percebesse que errou, tinha jeito, ele poderia voltar e ir lá no sacerdote, pedir o sacerdote para rapar a cabeça. Ele ia passar um período, as pessoas diziam: olha o Nazireu, ele errou lá, está a cabeça rapada, ele pecou lá, tá vendo? Ele ia ser alvo de alguém, as pessoas iam ver, porque ia expor o seu erro. Mas acontece que depois ele tinha que fazer os sacrifícios pertinentes o voto do Nazireu. Ele tinha que começar de novo, o cabelo crescia de novo, aí ele retornava, aí ele poderia seguir. Mas Sansão faz o quê? Ele é corrigido pelo pai. Muitas vezes Deus fala com ele, mas ele resolve o quê? Resolve
em vez de retornar, eu penso que não está no texto, mas nas entrelinhas. Rapaz, mas aí não, eu sou um camarada famoso. Eu sou o herói, as pessoas me vê, falam, nossa, ali não existe ninguém que nem ele é o cara. Sansão, onde passava, o povo só comentava, Sansão, meu Deus, que coisa extraordinária. A fama estava muito grande, né? Mas agora, ele tinha que retornar, porque ele tinha errado, ele tinha pecado, ele tinha desobedecido o voto nazireu, não podia tocar em nada da vide. Tocou. Ele desce para onde? Para Tímina, vinha escondida. Não pode tocar no morto, ele toca, ele mata o leão quando vai, e vai para a vinha, volta, depois come o mel do leão, toca no morto. Ele vai só desobedecendo, quebrando os votos. Mas ele sabe o que é o voto. Ele sabe, ele quebrou. Ele sabe que para continuar corretamente, certamente, tem um jeito. Ele tem que retornar, se humilhar, apresentar o sacerdote, contar o que aconteceu. O sacerdote raparia a cabeça. Ele ficaria exposto até o tempo, oferecer os sacrifícios pertinentes. Depois pegava o caminho correto. Mas acontece que a gente não quer fazer isso. A gente não quer retroceder. A gente não quer se humilhar. Sabe por quê? Porque existe dentro do ser humano algo chamado ego. E nesse ego, quando ele não é subjugado pelo poder de Cristo, nasce nele o orgulho, a vaidade, a prepotência. Nasce lá. Não, voltar não, vou continuar. Deus vai me ajudar. Deus está comigo. Filisteu vem lá, ele, aí, tá vendo? Deus está comigo. Aí, ó. Mas a questão não era naquele momento, a questão era depois, porque existia um limite. Existia um limite. Eu sempre pergunto, quem pecou mais? Qual foi o pecado maior? O de Adão ou o de Davi? Olhando pelo contexto natural, qual foi o maior pecado? Quem cometeu? Davi? É, né? Adão fez o quê? Comeu? Muitos dizem, né, que comeu uma maçã. Outros dizem que foi... Isso é uma novela aí que apresentou um fruto que ninguém sabe, que é um fruto azul. Ninguém sabe. Mas o que acontece? Qual o pecado de comer um fruto? A questão é a desobediência. E o que estava inserido, a rebelião, que quando ele deixa de fazer aquilo que Deus disse que era para fazer, e faz aquilo que Deus disse que não é para fazer, é rebelião. A Bíblia diz lá no livro de Samuel, é como o pecado de feitiçaria. Mas Davi cometeu, já vinha cometendo crimes. Davi, quando ele chega a cometer aquele crime, ele já vem desobedecendo a palavra de Deus há muito tempo. Davi não desobedeceu só naquele dia. Davi vem quebrando as regras há muito tempo. Davi quebra as regras quando ele entra no templo e come o pão da proposição que não era para ele comer. Ele tinha o direito de pegar naquele pão? Não tinha. Mas ele entra e come, pega, né? O que acontece depois? O que acontece depois quando ele faz isso? Ele passa lá, ele desce na casa do sacerdote, deixa lá a espada de Golias, não é isso? E quem é que está à captura de Davi? Quem está à captura de Davi? Saul, né? Então Davi passa lá, faz o que não deve, e o que acontece depois? A culpa foi de quem ali? O sacerdote morreu pela culpa de quem?
Davi não era para ter passado lá. Ele fez o que não devia fazer, ele quebrou regras. Isso antes dele ser rei, né? E aquela regra que ele quebra, Deus tem um projeto na vida dele, sim ou não? Tem, né? Mas o que acontece? Por ele ter passado lá, o que Saul faz? Mata todos os sacerdotes. Escapa alguns, se não me falha a memória. E isso está pesando nos ombros de quem? De Davi. Ele vai para os inimigos, chega lá, ele tem que fingir de doido. Davi, ele começa a quebrar regras e regras e regras. Começa a se casar com uma, com duas, com três, com quatro, com cinco, e vai indo. Depois, no final, você vai ver o problema que ele arrumou. Por quê? Quebrando regras. Depois, lá na frente, ele comete um dos pecados mais terríveis, que foi um adultério, um homicídio, e várias outras coisas que estão inseridas nesse mesmo. Mas deixa eu te perguntar, a história de Davi e a história de Adão é diferente, não é? O rumo dessas histórias fica diferente. Por quê? Você vê aqui algum momento do texto aqui de Gênesis, Adão se humilhando diante de Deus? Nós vemos algum texto aqui dizendo que Adão, Senhor, eu pequei realmente, eu desobedeci. Um homem que tem a sua mente extraordinária, que tem a mente maravilhosamente limpa, vamos dizer assim. Você vê algum momento ele dizendo, Deus, eu pequei, me humilho perante o Senhor. Mas Adão faz o quê? Vai se esconder, não é? Vai fazer, aí quando vai se esconde, faz coisa que não devia fazer. Em vez de fazer roupa, faz tanga, avental. Mas Davi, a lei dizia de que tinha que acontecer com Davi e Batseba. O que tinha que acontecer com Davi e Batseba? Tinha que ser morto, não tinha? E ele sabe disso. Davi sabe disso, que quando o profeta Natan diz, este homem é você, Davi, ele cai de joelho rapidamente e se arrepende. Aí o profeta diz, Deus transpassou o teu pecado. E tem uma palavrinha que diz o que Davi está pensando. Deus transpassou o teu pecado, não morrerás. Davi está pensando, acabou o meu reino. Ele conhece a lei. Eu joguei fora tudo. Acabou tudo. A lei diz que eu tenho que morrer. E ele sabe que o Deus da lei, ele conhece o Deus da lei. Mas automaticamente o arrependimento de Davi faz aquele versículo de Romanos se cumprir. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Quando ele se arrepende, ele se humilha, ele volta para o lugar e se humilha diante de Deus. Deus faz o quê? Transpassado está o teu pecado, você não vai morrer. Deixa eu perguntar, Davi passou um momento difícil, sim ou não? Ele colheu consequências terríveis, sim ou não? Sim. Colheu. Terríveis. O filho queria matar. Agora, um monte de gente querendo matar ele. Ele tem que fugir para lá, ele tem que correr, ele tem que... porque o negócio para ele está estreito, vamos dizer assim. Mas ele não morreu. A vida de Davi tem antes e um depois. A vida de Davi daqui para frente nunca mais foi a mesma.
Pode observar que a vida de Davi daqui para frente, a vida de Davi, os salmos de Davi, na mesma hora que ele está louvando a Deus, de repente parece que ele cai numa depressão. Na mesma hora que de repente ele vai, ele parece que se ergue de novo diante de Deus, porque ele diz: o meu pecado está continuamente diante de mim, me acusando. Mesmo que Deus transpassou, mas ele está todo instante. Na hora que ele quer se reerguer novamente, e quem sabe escrever aqueles mais belos salmos com a alma, né, maravilhosa diante de Deus, louvar a Deus com graça, de repente o pecado vem na vida dele. Aí você vê de repente o salmo declina, vai lá embaixo e volta de novo. E vai. Louvado o nome do Senhor. Meus amados, tudo o que nos acontece, acontece a minha vida e a sua vida, não é culpa de Deus, não é culpa do vizinho, do amigo, do inimigo, não é culpa do diabo, a culpa é nossa. É nós. A responsabilidade está sobre nós. A missão, Deus criou o homem com um propósito de adorar, glorificar, honrar. Quando Adão fazia aquilo que Deus tinha estabelecido para fazer, e ele fazia corretamente, ele estava honrando a Deus. Deus é engrandecido, Deus ficava satisfeito. O Senhor se alegrava com aquilo e dizia, alguns dizem que às 6 horas da tarde, na viração do dia, às 6 horas da tarde, Deus descia e conversava com Adão. Coinonia, comunhão. Pensa, que diálogo será que Adão conversava com Deus? Qual era o tempo que Deus conversava com Adão? A Bíblia não diz, mas eu creio que uma conversa com Deus é algo extraordinário, sim ou não? Imagine o Criador chegar para a sua criatura e dialogar, conversar. Adão ali prestar conta do seu dia, a sinceridade do seu coração. Ó Senhor, meu Deus, meu Criador, hoje eu fiz isso, o Senhor me mandou aqui assim, ó, eu vi a árvore lá que o Senhor falou, eu olhei, na verdade eu até vi lá, mas ó, eu passei de fininho, porque o Senhor disse, e o Senhor viu, não viu lá, ó, e sei que o negócio é sério, o Senhor falou sério. Eu sei que o senhor não está brincando. Eu conheço. Eu sei que existe esse negócio de morte mesmo. Estou parafraseando o texto. A Bíblia não diz, tá? Glória a Deus. A missão. Deus cria Adão com um propósito e uma missão. Qual é a missão? O que é a missão? Primeiro, propósito é o quê? Objetivo, finalidade, o intuito. O que se almeja alcançar. O propósito de Deus era alcançar Adão, ele se tornar perfeito. Chegar à perfeição com aquilo que Deus colocou e deu para ele. Tudo suficiente para ele se tornar perfeito. Para ele exatamente cumprir o que Deus tinha. Deus deu todas as condições. Da mesma forma, diante de mim e de você, nós temos todas as condições de ser um crente fiel. Um crente extraordinário, fazer coisas extraordinárias para Deus, discernir todas as coisas, sim ou não? Temos condição, sim ou não? Deus deu isso para nós, sim ou não? E por que não estamos fazendo? E por que muitas das vezes duvidamos? A carne é fraca, não coloque culpa na carne. Não coloque culpa na carne. Porque a Bíblia diz que aquele que anda na carne, ele vai fazer as coisas erradas mesmo.
Mas aquele que anda no Espírito, ele é guiado pelo Espírito. E aquele que é guiado pelo Espírito, ele é a cada dia renovado e revestido, criado em verdadeira justiça e santidade, diz Paulo aos Efésios. Escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer que quando nós rejeitamos as obras da carne e apegamos-nos a Deus, existe algo extraordinário pelo Espírito Santo para ser implantado em nós, o fruto do Espírito. As qualidades de Deus dadas através do Espírito em nós. Os comportamentos que nós vamos manifestar são esses comportamentos que o Espírito Santo quer fazer através de nós, para nós representar Deus, para nós cumprir um propósito, que o propósito que Deus me criou e te criou foi para a sua glória e seu louvor, ser o representante dele na terra. Ah, pastor, mas eu moro num lugar difícil. Só tem lugar difícil para quem acha que as coisas é difícil. Para quem tem Deus, não existe lugar difícil. Para quem tem Jesus, não importa a circunstância nem lugar, importa para ele é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A missão: ser o representante do Criador na criação, dando-lhe continuidade, equilíbrio, harmonia, pois fora dotado de imagem e semelhança do seu Criador. A missão é exatamente tudo aquilo que fizermos, glorifique a Deus. Quando você sabe que tem que fazer algo que glorifica a Deus e não faz, você comete pecado. A Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E pecado é desobediência. Desobediência é rebelião. Que Deus nos ajude a cada dia pensar que eu e você, nós somos um projeto excelente. Teve um problema no começo, mas Jesus veio e corrigiu. Jesus deu a condição novamente. Jesus colocou diante de nós as responsabilidades e colocou também à disposição de nossa também esses atributos. E nós temos um exemplo por excelência, Cristo, que é a expressa imagem de Deus, a expressa imagem da sua pessoa, diz o texto. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Você só não vive bem se você não quiser. Você só não vive servindo a Deus de forma maravilhosa se você não quiser. Mas se você quiser, tem graça suficiente para você. Tem bênção suficiente para você. Tem perdão suficiente para você que se arrepende. Aleluia. Tem fé suficiente para você. O Espírito Santo tem dons para você. Bendito o nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Deus também deu ao homem. Ele deu propósito, criou com um propósito, com uma missão, mas também os abençoou, deu uma bênção. A bênção, capítulo, já vamos, capítulo 1, versículo de número 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse. Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai. De forma do texto bem literal, frutificar e multiplicar está falando da multiplicação da espécie. Mas de uma forma espiritual, Deus queria que Adão multiplicasse para os seus descendentes. Essa é a essência, essa imagem e semelhança que ele fora criado. Frutificar significa capacidade para gerar, formar frutos que compense e represente a essência para
o desenvolvimento satisfatório de um processo natural. Um fruto deve possuir o mesmo DNA. Um fruto não pode estar dissociado do seu material genético. Significa que Adão deveria produzir seres conforme também aquilo que ele fora criado. Ele deveria frutificar. Aqueles frutos que estavam nele deveria ser repassado. Mas Adão resolveu desobedecer. E ele passou o quê? Para a sua geração? Pecado e as consequências dele. Para nós, observe que lá em Gênesis capítulo 9, Deus dá a mesma ordem para Noé: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Esse frutificar e encher a terra de forma natural está falando a questão da descendência. Mas de uma forma espiritual está falando a questão do ser criado. A essência de Deus tem que ser multiplicada. Você como cristão, eu como cristão, precisamos multiplicar. Fazer frutificar nas pessoas a essência de Deus que está em mim e em você. Se está. Não pode de forma alguma alguém frutificar aquilo que não tem. Dar a outro aquilo que não possui. Por isso que a palavra de Deus no Novo Testamento diz que nós devemos ter na nossa mente. Jesus disse lá em João capítulo de número 14, verso 23, se não me falha a memória, 26. Ele vai dizer: aquele que guarda os meus mandamentos, meu Pai o amará. Nós viemos e faremos nele morada. Mas para que Deus vai fazer morada em nós? Para quê? Simplesmente para eu ser, na verdade, para mim estar no auge da fama, para mim aparecer, para isso? Não, é para nós representar Ele. A glória dele, o poder dele, é Ele que tem que aparecer. Paulo escrevendo aos irmãos de Corinto, ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus? E o templo de Deus que sois vós é o quê? Santo significa o quê? Separado de quê? Separado de quê? Do pecado. De tudo aquilo que mancha essa essência. De tudo aquilo que na verdade é contraditório a essa essência que foi colocada em nós por Cristo. Louvado o nome do Senhor. Capítulo 6, eu sempre gosto de citar esse versículo. Capítulo 6, 1 Coríntios, versos 19 e 20. Fostes comprado por um bom preço. E olha que preço. Adão jogou toda a descendência no lixo, vamos dizer assim. Mas Jesus foi lá no lixo e nos comprou por um bom preço. No lixo do pecado. Nos comprou por um bom preço. E que preço? Preço do seu próprio sangue. Não tem algo mais valioso do que isso. Aliás, não existe palavras para descrever esse preço. Aleluia, bendito o nome do Senhor. Fostes comprado por um bom preço. Glorificai ao Senhor no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Criou e formou Adão, sim ou não? Formou para um propósito específico, para uma missão. E de quem é? De quem era Adão? De Deus. De quem é você? A quem você pertence? Você pertence a quem, irmão? Diga aí. Você pertence a quem? De verdade você pertence a Deus mesmo? Amém? Diga, irmãos.
pertencemos a Deus. Precisamos representá-lo. É o mínimo que Ele espera de mim e de você. Na nossa essência, nas nossas obras, nas nossas atitudes, em tudo que fizermos, precisamos representar Deus. Precisamos manifestar a essência de Deus. Deus, Ele é digno de toda adoração na nossa vida, na nossa existência, tem que glorificar a Deus. Mas em nós, aquilo que não glorifica a Deus, o fere, o magoa, o entristece. Devemos frutificar e multiplicar essa essência de Deus que está em mim, que está em você, que nos veio através de Cristo. Jesus resgatou o que Adão perdeu, Jesus resgatou para mim e para você. Valorize isso, em nome de Jesus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Seja um cristão fiel, seja um cristão obediente. Você precisa ser um cristão excelente. Você é um projeto excelente. Foi criado para ser excelente. Só não é se você não quiser. Você só não é um cristão excelente se você não quiser. Quem vai ditar é você. O que Deus tinha que fazer, Ele já fez. E está disposto a te ajudar. Mas tem coisa que Ele não vai fazer por mim nem por você. Tem coisa que Ele não vai mandar anjo, nem arcanjo, nem querubim, nem serafim para fazer. Não vai mandar nenhum dos anciãos lá que está lá diante do trono. Ele não vai mandar anjo, não vai mandar ninguém fazer por mim. O que eu tenho que fazer é eu que tenho que fazer. Eu tenho que ter a consciência que eu tenho que fazer. Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quero encerrar essa parte e orar com os irmãos, e já vou devolver aqui para o pastor Arnaldo, que está conosco. O pastor chegou ali, e vou devolver o trabalho a ele, tá certo? Oremos. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, te agradecemos por esse momento, te louvamos pela tua bondade, Senhor. Senhor, ó meu Deus, quanta responsabilidade, Senhor, nós temos. Ó Senhor, mas não é impossível. Precisamos, Senhor, em nome de Jesus, alçar a nossa mente até os céus, até o Senhor, para, meu Deus, podermos, ó Senhor, extrair do Senhor tudo aquilo que é necessário, Senhor, para as nossas vidas, para que possamos, Senhor, fazer conforme temos que fazer, porque aquilo que temos que fazer, meu Deus, é nós que temos que fazer. Ó Senhor amado, em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, nos fortaleça para que possamos cumprir a nossa missão. O projeto do Senhor na nossa vida é um projeto excelente. O projeto do Senhor em cada um de nós é um projeto extraordinário. Ó grande e soberano Deus, nos ajude, Senhor. Precisamos da tua graça, nos fortaleça, nos dê ânimo a cada dia, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos também, Senhor, tomar as nossas responsabilidades. Porque muitas das vezes colocamos as desculpas em situações, colocamos desculpa nos outros, mas na verdade, Senhor, precisamos tomar as nossas responsabilidades e caminhar para frente. Se for para nos humilhar, temos que nos humilhar, buscar o perdão do Senhor, voltar e começar novamente, porque este é o caminho certo. Bendito seja o nome do Senhor. Não pegar atalho, não fazer de outras formas, porque sabemos o que devemos fazer. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, de uma forma plena, Senhor, cada um de nós. Pai, diante desta palavra, que possamos, Senhor, tomar as nossas responsabilidades. Senhor, ó Deus, o Teu Espírito Santo, o Consolador, nos ajude para a glória do Teu nome. Fica conosco, nós te pedimos em nome de Jesus e agradecemos. Amém. Pai, Senhor, irmãos, pode sentar um pouquinho e decidir
dar uma passadinha aqui para vir pedir a oração dos irmãos por nós. Nós chegamos de viagem hoje, saímos ontem à meia-noite e chegamos às 10 horas e bastante cansado, então não pude vir aqui porque nós tínhamos que ainda resolver algumas coisas para a viagem amanhã, deixar tudo em ordem, mas decidi vir aqui e pedir oração à igreja por nós, para a igreja estar orando por nós, porque nós vamos fazer uma viagem de mais de 2.300 quilômetros para fazer a obra de Deus. Este vai ser um dos trabalhos mais intensos de todos, porque nós vamos fazer cruzadas em todas as cidades do Piauí, com exceção do Ceará, que não dá tempo, porque nossa propositura era ter vindo ontem, chegado ontem, viajado hoje, ir para o Ceará, participar de um trabalho na quinta-feira lá, vir para a floresta e aí fazer cruzada em todas as cidades onde nós temos igreja, mas não foi possível porque os trabalhos que nós estávamos participando foram até ontem à noite, e ontem nós saímos, era 11 horas do culto, o culto ainda não tinha terminado lá, estava o pastor André Matias ministrando, e aí a nossa passagem era só para chegar hoje, então nós perdemos um dia na viagem. Então nós passamos aqui para pedir duas coisas: para a igreja orar por nós, né? E para a igreja congregar, né? Eu estou assustado aqui, dia de terça-feira, o tantinho de gente, meu Deus do céu. E os irmãos precisam entender uma coisa, os obreiros também, né? Precisam entender que a igreja, ela é viva. Ela é viva. E a igreja não está fundamentada no pastor, está fundamentada em Cristo Jesus. Então, a gente gostaria de pedir aos irmãos que, na nossa ausência aqui, os irmãos viessem congregar, irmãos. Não deixassem o Jesse Oliveira sozinho, e nem tampouco o Júnior também, né? Que o Júnior vai estar aqui ministrando a Santa